Meu caro ouvinte, em que momento você deixou de ser você e nem percebeu? Não foi de uma vez, não foi numa única decisão. Não houve um dia específico em que você acordou diferente e disse: hoje eu vou me perder. Foi devagar, foi em pequenas concessões, foi no sorriso que você forçou quando queria dizer algo. Foi na opinião que você engoliu para evitar a briga. Foi na vontade que você guardou porque sabia que o outro não ia entender. Foi no dia que você parou de contar o que estava sentindo porque já sabia qual seria a resposta. E aí, num momento qualquer, talvez enquanto você se olhou no espelho, talvez enquanto ouviu uma música que você amava e não sentiu mais nada, talvez numa conversa com alguém que te conhece há muito tempo, veio uma sensação estranha, uma pergunta sem palavras, uma percepção difícil de nomear. Quem é essa pessoa que está vivendo a minha vida? Se isso faz sentido para você, fica, porque o que eu vou te dizer hoje pode ser o começo de algo que você estava esperando sem saber. E no final deste vídeo, eu vou te guiar por uma experiência de olhos fechados, um encontro com quem você era antes de tudo isso começar. Me conta nos comentários, você ainda se reconhece? Uma palavra já basta. Estou lendo cada um. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Deixa eu te descrever algo. E me diz se faz sentido. Você era uma pessoa com opiniões, com gostos, com formas de ser que eram reconhecidamente suas. Tinha coisas que te faziam rir de um jeito específico. Tinha posições que defendia. Tinha limites que existiam naturalmente, não porque alguém te ensinou a tê-los, mas porque faziam parte de quem você era. E então esse relacionamento entrou. No começo foi intenso de um jeito que parecia ótimo. Havia atenção, havia atração. Havia algo que parecia preencher um espaço que você nem sabia que tinha. Mas com o tempo, devagar, as coisas foram mudando. E a mudança não veio de fora como um decreto. Ela veio de dentro como uma adaptação, como um ajuste fino que você foi fazendo inconscientemente para que as coisas funcionassem. Você foi ficando menor, não num único dia, mas dia após dia, concessão após concessão, silêncio após silêncio. Você parou de sair com as pessoas que amava porque criava problema. Parou de falar sobre certas coisas porque sempre virava discussão. Parou de vestir o que queria, de ouvir o que gostava, de agir do jeito que era natural, porque havia sempre uma reação do outro que te ensinava. Isso não é bem-vindo aqui. E você aprendeu rápido. Porque a alternativa, a rejeição, o conflito, o silêncio frio do outro, parecia pior do que qualquer coisa que você pudesse perder de si mesmo. Comente aqui, você se reconhece nessa descrição? Estou aqui. Freud descreveu algo que explica com precisão por que isso acontece. Não é fraqueza, não é ingenuidade. É uma das necessidades mais fundamentais do ser humano, a necessidade de ser amado. Desde os primeiros anos de vida, o ser humano aprende que pertencer é sobrevivência, que ser aceito é segurança, que o amor dos outros, especialmente das figuras que mais importam, é tão necessário quanto o ar. E esse aprendizado fica gravado no inconsciente muito antes de termos palavras para ele. Freud nos mostrou que quando o amor que recebemos na infância foi condicionado, quando havia uma versão de nós que era aceita e outra que não era, aprendemos a nos adaptar. Aprendemos a apresentar ao mundo a versão que gerava aprovação e a esconder, a reprimir, a enterrar a versão que gerava rejeição.
E essa habilidade que desenvolvemos para sobreviver na infância, a habilidade de nos moldarmos para sermos amados, não desaparece quando crescemos. Ela fica ativa, esperando o próximo ambiente que a convoque. E num relacionamento onde o amor é inconsistente, onde a aprovação oscila, onde você nunca sabe muito bem qual versão de si mesmo será bem recebida, essa habilidade entra em ação de forma automática, sem você pedir, sem você perceber. Você vai se adaptando, vai se ajustando, vai se tornando a versão que parece mais segura dentro daquele relacionamento. Não por falta de autoestima, mas por uma fidelidade inconsciente e desesperada a algo que aprendeu muito cedo, que amor exige adaptação. Mas é aqui que Jung entra, e é aqui que as coisas ficam mais profundas. Jung descreveu um conceito chamado persona. A persona é a máscara social que usamos para navegar o mundo. Ela é necessária. Ela é saudável em certa medida. Ninguém existe sem algum nível de apresentação ao outro. O problema começa quando a persona não é mais uma máscara que você escolhe usar. Quando ela se torna a única face que você tem. Quando você veste a máscara de manhã e não consegue mais tirá-la à noite. Dentro de um relacionamento que exige adaptação constante, a persona cresce de forma desproporcional. Ela precisa ser mantida a todo custo. Precisa responder às expectativas do outro. Precisa evitar os conflitos. Precisa ser agradável, disponível, compreensiva, paciente, mesmo quando você está destroçado por dentro. E enquanto a persona cresce, o que Jung chamava de self, a parte mais verdadeira, mais essencial, mais irredutível de quem você é, vai sendo empurrado para baixo. Não desaparece, nunca desaparece, mas vai ficando mais distante, mais silenciado, mais coberto por camadas de adaptação, de concessão, de aquilo que o relacionamento exige que você seja. E aí surge a sensação que talvez você conheça bem, a sensação de estar vivendo uma vida que não é completamente a sua, de estar presente mas ausente de si mesmo, de se olhar no espelho e reconhecer o rosto, mas não reconhecer mais os olhos. E junto com a persona que cresce, acontece outra coisa que Jung descreveu com profundidade. A sombra cresce também. A sombra não é o mal dentro de você. A sombra é tudo que foi reprimido, tudo que foi forçado para baixo porque não era seguro existir. A raiva que você não expressou, o limite que você não impôs, a necessidade que você não verbalizou, a tristeza que você escondeu, a parte de você que queria dizer não e disse sim. Tudo isso foi para algum lugar. Não desapareceu, foi empurrado para a sombra, e a sombra, quanto mais recebe, mais pesa. É por isso que você acorda cansado mesmo depois de dormir. É por isso que, às vezes, uma coisa pequena dispara uma reação que você mesmo não entende. É por isso que existe uma irritação de fundo, uma tristeza sem nome, uma sensação de que algo está errado que você não consegue identificar. Não é frescura, não é fraqueza. É o peso de tudo que você carregou sem processar, de tudo que precisou ser porque o relacionamento exigia, e tudo que você deixou de ser pelo mesmo motivo. E agora eu preciso te dizer algo que pode ser o momento mais importante deste vídeo. Você não mudou, você não se tornou uma pessoa pior, você não perdeu quem era, você não virou outra pessoa de forma permanente e irreversível. Você se adaptou com as ferramentas que tinha, com a necessidade de amor que todo ser humano carrega, com o medo de perder que é tão humano quanto qualquer outra coisa que existe.
Mas existe uma frase que eu preciso que você ouça. Uma frase que pode doer, mas que ao mesmo tempo pode ser o começo de algo diferente. Você não mudou. Você se abandonou para não ser abandonado. Deixa essa frase pousar. Você não mudou. Você se abandonou para não ser abandonado. É diferente. Porque abandono é algo que pode ser revertido. Porque alguém que se abandonou pode voltar para si. Porque a parte que ficou escondida, que foi silenciada, que foi coberta, que foi empurrada para baixo, ainda está lá, esperando, não com raiva, não com ressentimento, com uma paciência enorme, com a fidelidade que só o que é verdadeiramente nosso pode ter. Jung acreditava que o processo de individuação, de se tornar inteiro, começa no momento em que alguém percebe a diferença entre quem é e quem se tornou para sobreviver. Não é um processo de destruição. Não é sair do relacionamento, largar tudo, recomeçar do zero. É um processo de reconhecimento. É o momento em que você para e diz: existe uma versão minha que ficou esperando e eu preciso voltar para ela. Isso não acontece de uma vez, não acontece num único vídeo, não acontece com uma única tomada de consciência, mas acontece e começa exatamente aqui, nessa percepção. Nessa sensação de estranheza que você sentiu quando se olhou no espelho e não reconheceu os olhos. Essa estranheza não é o problema. Essa estranheza é o aviso. É a parte mais profunda de você dizendo: ei, eu ainda estou aqui. Volta. Meu caro ouvinte, antes de te guiar pela experiência de hoje, preciso dizer com clareza: o que vem a seguir é um momento de introspecção guiada. Ele não substitui o acompanhamento de um psicólogo ou psicanalista. Se você está num processo de sofrimento intenso, se o que você viveu ou está vivendo é pesado demais para carregar sozinho, por favor, busque um profissional. Você merece suporte real. Cuidar de si inclui pedir ajuda. Dito isso, se você puder, feche os olhos. Se estiver dirigindo ou num lugar onde não pode fechar, apenas ouça com atenção e faça quando estiver num momento tranquilo e seguro. Feche os olhos, respire fundo, inspire devagar pelo nariz, solte pela boca, mais uma vez. Inspire e solte, deixe o corpo relaxar, os ombros descem, a mandíbula solta, as mãos repousam onde estão. Agora eu quero te convidar para algo diferente das experiências anteriores. Não vamos para a dor de agora, vamos para antes. Deixe surgir sem forçar uma imagem ou memória de você antes desse relacionamento. Pode ser um momento específico, pode ser apenas uma sensação de como você era, pode ser uma lembrança de como você agia, do que te fazia rir, de como você ocupava os seus próprios espaços. Observe essa versão de você, sem nostalgia, sem julgamento, apenas com curiosidade e com cuidado. Como essa pessoa estava, o que ela fazia com facilidade que hoje parece difícil, o que ela dizia sem hesitar que hoje você pensa duas vezes antes de falar, o que ela sentia sem questionar que hoje você questiona antes de permitir. Observe, sem pressa. E agora, ainda de olhos fechados, quero que você se aproxime dessa versão de você, devagar, como quem se aproxima de alguém que foi embora há tempo e finalmente voltou. E quando estiver perto, diga internamente, em silêncio: eu não fui embora de você de propósito. Eu me perdi tentando ser amado, tentando não perder, tentando fazer funcionar. Não foi abandono com intenção, foi medo. E medo é humano.
Mas eu estou voltando, não de uma vez, mas devagar. Uma percepção de cada vez. Um pedaço de mim reconhecido de cada vez. Deixe isso existir por um momento. Respire. E quando estiver pronto, devagar, abra os olhos, meu caro ouvinte. O que você acabou de sentir, seja uma emoção, uma memória, uma lágrima que subiu, uma sensação de reconhecimento, é real, é válido. É a parte mais honesta de você respondendo. Voltar para si mesmo não é um evento, é um processo, é uma série de pequenos gestos em direção ao que é genuinamente seu. É cada vez que você ouve sua voz interna antes de abafá-la. É cada vez que você reconhece uma necessidade antes de empurrá-la para baixo. É cada vez que você se permite sentir o que sente sem pedir desculpa por isso. Você não precisa de uma decisão grande para começar. Você já começou. Neste momento, neste vídeo, nessa experiência de olhos fechados, onde você olhou para quem você era e disse: "Eu ainda estou aqui." E isso, por menor que pareça, é tudo. Me conta nos comentários. O que você sentiu quando olhou para a versão de você antes desse relacionamento? E se alguma parte do vídeo leu o que você está vivendo, me conta. Uma palavra já basta. Estou lendo cada um. Compartilha esse vídeo com alguém que você sente que está se perdendo dentro de um relacionamento. Porque às vezes a pessoa não precisa de um conselho, precisa de alguém que nomeie o que ela está sentindo. Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.